Capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos assim, diante da tua palavra, assistidos pelo teu Espírito. Fomos trazidos aqui por um anseio, por uma sede, por uma motivação de se encontrar contigo. E agora estamos aqui, Senhor. Fala conosco, toca nas mais profundas das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa inquietação e nos traga paz. Adeque tudo aquilo, Senhor, que está fora de lugar na nossa vida e nos aperfeiçoe pela tua palavra e nos abençoe. No nome de Jesus é a minha oração e gratidão. Amém. Quero falar com vocês sobre características ou comportamento de uma fé autêntica. Por que o tema é comportamento ou características de uma fé autêntica? Por causa da expressão de Jesus e da admiração de Jesus por esse homem, esse centurião. Quando Jesus disse para os que o seguiam: nem em Israel eu encontrei alguém com uma fé como a deste homem. Qual a fé deste homem? A gente acabou de ler no texto. Jesus está se propondo ir na casa dele, que tem uma necessidade com um servo para curá-lo. Mas ele interrompe Jesus e diz: não, o senhor não precisa ir lá em casa. Se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo vai ficar curado. E essa expressão desse homem, essa expressão desperta em Jesus a consciência e a interpretação espiritual de que aquele homem tinha uma fé que em todo Israel não havia sido encontrada ainda. E é importante que vocês entendam que Jesus não está falando de alguém religioso. Porque esse homem centurião é um cidadão romano. O fato, inclusive, dele ser chamado de centurião se dá pela função que ele desenvolve. O centurião era responsável por 100 soldados. Uma centúria no Império Romano era uma junta de 100 soldados. E esse homem tinha nele a autoridade sobre 100 homens. Era um homem poderoso, mas era um homem que não conhecia o Deus de Israel do jeito que os próprios israelitas conheciam. Era um homem que talvez não tinha estudado o Pentateuco, não tivesse estudado. Muito provavelmente não tenha estudado. Vivia em Israel, acompanhava o costume dos hebreus. Ele era um estranho que estava
coordenando as coisas em Israel para elas não saírem fora do controle, para que o império continuasse imperando sobre Israel, porque Israel estava sob domínio inimigo, sob domínio romano. E aí esse homem, de alguma maneira, encontra Jesus. De alguma maneira, antes de encontrar Jesus, ouve falar de Jesus. E nasce nele uma fé. Uma fé diferente daqueles que iam nas sinagogas todos os sábados. Uma fé distinta daqueles que traziam consigo uma expressão de fé, uma identidade de fé. Alguém que dissesse, eu sou crente. Alguém que dissesse, eu sou evangélico. Esse homem não era evangélico. Esse homem não era crente. Mas Jesus disse, a fé desse homem não foi encontrada em toda Israel. É uma fé diferenciada. Então a questão é, eu fiquei pensando, por que a fé desse homem é diferenciada? Com quem que ele aprendeu que Jesus não precisava ir na casa dele? Quem ensinou para ele que Jesus não precisava ir lá? Que uma palavra de Jesus era o bastante? Quem que ensinou para esse homem? O que é que faz com que esse homem tenha essa fé? E talvez a pergunta que a gente também tenha que fazer é, como eu posso ser identificado por Deus como alguém que tem uma fé, no mínimo, autêntica e adequada como esse homem? Se Jesus está falando que a fé dele é uma fé de destaque, como é que eu faço para ter essa fé? Porque essa fé agrada a Deus. Essa fé está despertando, por parte de Jesus, uma admiração. Jesus está admirado pelo que está vendo. E a resposta para essa pergunta são alguns comportamentos. Porque fé é algo além daquilo que a gente expressa. Mas fé em Cristo, Evangelho de Jesus, é muito mais aquilo que a gente faz do que o que a gente diz. É muito mais aquilo que eu pratico do que aquilo que eu discurso. E vamos ver então como é que se comporta a fé de alguém que está sendo admirado por Jesus. Eu anotei aqui algumas coisas e características de um comportamento de uma fé autêntica. Deixa eu falar com você hoje de manhã sobre isso. A primeira característica e comportamento de uma fé autêntica é que uma fé autêntica não se comporta com altivez e prepotência. Por quê, pastor? Porque esse oficial, cheio de autoridade, é aquele tipo de pessoa que as pessoas, quando olhavam para ele, se fossem oficiais também, batiam continência. E se não fossem oficiais, no mínimo, o olhavam com grande respeito e admiração. Um homem que as pessoas de bem admiram e respeitam e honram, e um homem que as pessoas de mal temem. Baixam a cabeça, desviam-se do caminho dele. Essa é a figura desse homem. Mas como é que a Bíblia traz a figura deste homem chegando em Jesus? Este homem cheio de glória, este homem cheio de poder, cheio de autoridade. A Bíblia fala no texto que a gente começou a ler que quando Jesus entra em Cafarnaum, esse homem se dirige a ele, lhe pedindo ajuda. Perceba, você diz assim, como é que uma fé, ela pode ser autêntica e diferenciada, quando essa fé não se comporta de forma altiva ou prepotente. Ele tem um monte de poder e autoridade, chefe de centúria, mas é alguém que está reconhecendo que precisa de ajuda, que precisa de auxílio. Ele se dirige a Jesus e pede ajuda, e buscar auxílio representa aqui pelo menos duas coisas que é importante destacar. A primeira delas, o fato desse homem pedir ajuda e auxílio mostra que ele é um homem de fragilidades.
E não é apenas um homem de fragilidades, como ele não se envergonha das fragilidades que tem. Porque o fraco de verdade não é o que revela as fraquezas, mas é o que esconde. Você consegue entender isso? Que mais fraco do que o que revela que é fraco e limitado, e que tem fragilidades, é o que esconde as suas fragilidades. É a pessoa que está sempre querendo estar por cima. É a pessoa que está sempre se comportando com orgulho, se dizendo dono da situação e dono da razão. Uma fé autêntica não se comporta assim. Uma fé autêntica é uma fé que reconhece que nós, por mais que tenhamos toda a fé em Deus, nós somos frágeis. Paulo disse, olhando para si mesmo, eu sou um homem miserável. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço a todo instante. E é por isso que Provérbios 27:13 diz que quem esconde as suas transgressões ou os seus pecados nunca prospera, mas aquele que os confessa e deixa alcança misericórdia. Uma fé autêntica é uma fé que mostra que a gente pode ser frágil, sim, mas a nossa fragilidade, deixa eu te dizer uma verdade hoje de manhã da parte de Deus, a tua fragilidade não é o ponto da tua derrota, a tua fragilidade e fraqueza não é o ponto do teu fracasso, de forma alguma. Porque a Bíblia diz, Jesus disse para um Paulo que está dizendo, eu sou um homem miserável, eu não presto para nada. Jesus vai dizer para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fragilidade. Por isso ele vai dizer, então, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco ou reconheço que sou fraco, então eu sou forte. Sabe por quê? Porque a tua fragilidade pode ser visitada pela força de Deus, e Deus gosta de nos visitar com a força dele sobre as nossas fragilidades. A segunda coisa que revela a busca do auxílio é que esse homem está mostrando que ele também, além de frágil, é limitado. Por quê, pastor? Porque ele é um homem preparado para a guerra e para qualquer situação. Mas quando chega o problema da paralisia dentro da sua casa, na vida do seu servo, esse homem olha para si e diz, existe uma limitação no meu poder, naquilo que eu tenho de capacitação. Não posso fazer nada. Preciso do auxílio. Preciso do auxílio de Deus. Sabe qual que é a bênção da gente estar reunido aqui hoje de manhã? Não é porque a gente quer mostrar para a sociedade que a gente é especial, religiosinho. Não é porque a gente quer mostrar para a sociedade, a gente não tem nada de especial. A única coisa de especial que existe na nossa vida é aquilo que Deus promove nas nossas vidas de manhã, nas manhãs dominicais, nas manhãs de uma segunda-feira, quando a gente se dirige a Jesus, numa terça-feira, quando a gente vai na palavra de Deus e busca Deus. Sabe, queridos, a grande bênção de Deus na nossa vida é a gente saber que a gente é limitado. Reconheça as tuas limitações, porque Deus vai além dos teus limites. Deus pega um Moisés que está dizendo para Deus, Deus, quem sou eu? Eu sou um homem que tenho gagueira, eu tenho um homem pesado de boca. E dizem os historiadores que isso pudesse ser sinal de uma doença, de uma gagueira. E ele diz, Senhor, eu sou um homem pesado de boca, como é que o Senhor está me escolhendo para eu ser um arauto em Israel, para eu ser um interlocutor de Israel? Eu não posso. E Deus está dizendo e mostrando para Moisés, Moisés, os meus limites não terminam onde terminam os teus limites. Deixa eu dizer para você, a tua limitação pode ser grande em várias áreas da tua vida, mas Deus não é um Deus limitado. O Deus que a gente serve é um Deus ilimitado. Os seus termos estão sempre prontos para serem estendidos na nossa vida. E esse homem busca Jesus mostrando isso, ele é limitado. A gente não é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo. Esses tempos eu comecei a brincar com o Vitinho. Está ali na área técnica. Sobre nós sermos
cantores aqui na casa. E eu pedi para ele dar um dó no carro, para eu ouvir a afinação dele. Quando ele deu dó, eu disse, dá dó mesmo. E a verdade é que eu falo brincando do Vitinho, mas eu reconheço as minhas limitações de um pastor que gosta de cantar. Eu não sou iludido de que eu tenha uma voz bonita, diferenciada. Eu sou afinado. Eu sei cantar um pouquinho. Já gravei até CD. E esses dias eu estava brincando, porque eu fui convidado para gravar o CD pelo meu sogro, que uma vez foi convidado por uma editora em São Paulo, no Brasil, a CPAD, para promover um madrigal. E ele me colocou. E esses dias eles criaram um grupo no WhatsApp do antigo madrigal, que a gente gravou o CD. E aí eu fui brincar, né? Tinha que pegar a veia do meu sogro. Eu disse, olha o nepotismo aí, ó. Eu sou um testemunha de que existe nepotismo no mundo. Participei do CD só porque meu sogro era o maestro. Eu sou afinado, mas eu reconheço que eu não tenho a voz que tem o Danilo, que tem o Daniel aqui, que tem a Mel, que você olha e fala assim, esse sujeito nasceu para adorar mesmo, para cantar. Limitação. Esse homem é cheio de glória, poder, mas ele está indo a Jesus porque ele é limitado. E reconhecer e admitir que existem áreas que a gente não domina é a porta que se abre para a gente aprender. Porque se eu chego aqui dizendo assim, eu já gravei um CD, viu? Né? Já gravei um CD. E daí? Já ouvi tanto CD ruim na minha vida. E já fiz tanto lançamento de CD. Sabe, lançamento de CD que você pega e lança? CD não é bom, você... Limitação. Reconheça. Reconheça os teus limites diante de Deus. Esse homem está reconhecendo. Ele vai buscar Jesus porque ele tem muito poder, ele tem acesso ao general de Roma, ele tem acesso talvez até ao imperador de Roma, mas ele não pode fazer nada pela situação que está dentro da sua casa, pelo servo dele que está doente, por uma situação que ele precisa de solução. Ele está num problema enorme. A segunda coisa que demonstra aí característica de uma fé autêntica e diferenciada é que uma fé autêntica é uma fé reverente. Por que reverente? Porque quando Jesus, por livre e espontânea vontade, ele não pediu para Jesus ir na casa dele. Jesus que diz assim, o seu servo está doente, eu vou lá na tua casa. Ele olha para Jesus e diz, não. Verso de número 8, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. E o fato dele dizer, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, é uma questão meritória. Ele sabe que não tem méritos para isso, está ligada às raízes da palavra não mereço, está ligado a ser impróprio, inadequado, insuficiente. Ou seja, ele reconhece que as coisas espirituais não podem ser tratadas de qualquer forma. Por isso que ele não quer Jesus na casa dele. Não é porque ele não quer relação com Jesus, é porque ele sabe que as coisas de Deus precisam ser tratadas com reverência. E eu anotei pelo menos 3 coisas aqui nessa questão da reverência que são importantes. A primeira delas, a fé reverente se comporta com prudência. Você diz assim, o que é ser reverente, pastor? Não é você não entrar de boné na igreja, não. No passado, se você entrasse de chapéu numa igreja, você estava, irmão... Não, pastor Elias? O cara estava roubado, pecado... daquele assim quase que sem perdão. Não é isso. A reverência está muito ligada à forma como a gente se comporta em 3 aspectos. O primeiro deles é a prudência com as coisas espirituais. Você precisa ser prudente com as coisas espirituais. Judas 9, porque Judas tem um capítulo só, não tem capítulo, só tem versos. Então Judas verso 9 diz que quando
o arcanjo Miguel disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, que Moisés tinha morrido, o arcanjo Miguel não ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. A tua fé precisa ser reverente no aspecto da prudência. Porque tem gente que, eu aceitei Jesus, eu estou com Cristo, e ele vive, sabe, falando umas palavras contra o mundo espiritual, contra o diabo. Pastor, você tem medo do diabo? Claro que não. Mas a Bíblia mostra que até o arcanjo Miguel não saiu falando do diabo de qualquer jeito, proferindo qualquer tipo de palavra. Ele disse assim: o Senhor te repreenda. Porque o arcanjo Miguel sabe que ele é o quê? Ele é apenas um representante, uma extensão desse reino, desse Deus, um canal. Por isso que o arcanjo Miguel, às vezes eu vejo pessoas crentes tratando as coisas do mundo espiritual com um descuido assim, sabe? O cara pragueja o céu, pragueja a terra. E você precisa tomar cuidado, isso precisa ter. Esse homem, ele é reverente, ele está dizendo: Jesus não vai em casa. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas são distintas. Isso aqui é um prédio. Isso aqui é um prédio que a gente chama de igreja, e realmente nós somos igreja. Mas não é porque nós somos a igreja e Jesus nos libertou que isso aqui se começa com uma visão comercial. Vou alugar um salão, um ponto, e vou me dizer: te consagro em nome de Jesus a pastor, e vou sair pregando e pastoreando. Não, isso é algo de Deus o que nós estamos vivendo aqui. A gente precisa entender isso. E as coisas estão ficando cada vez tão banais que as pessoas estão vendo o reino, a igreja, como mais uma porta de business aberta. Não, isso não é uma porta de business, isso é uma porta de um pedaço do céu que Deus instituiu para abençoar a nossa vida. Para a gente estar se congregando, sendo ministrado e sendo abençoado. Então, se o anjo toma cuidado em falar de demônios, que dirá eu? Segunda coisa, essa reverência é no aspecto da gente não ser idólatra. Colossenses capítulo 2, versículo 16 até o 23, eu vou ler para vocês o que Paulo fala sobre isso. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias do sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo está falando aqui sobre o cuidado que a gente tem que ter com a idolatria pelo exercício da religiosidade, sem entender o propósito espiritual daquilo que a gente vive. Ser reverente a Deus é saber que eu não vou estar debaixo de domínios humanos, mas, por outro lado, saber que existe sim uma origem de domínio que provém de Deus e que abençoa a minha vida. A
gente não pode estar preso ao que as pessoas dizem. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 23, vocês foram comprados por bom preço, não se tornem escravos de homens ou servos de homens. Isso é sinal que viver reverentemente é você viver na convicção de que está diante de Jesus. E em terceiro, reverência também é a gente entender que o reino de Deus é tanto prudência em relação aos demônios, quanto honra em relação àqueles que são de Deus. Honra em relação aos que são de Deus. Você vai encontrar muita gente por aí que foi machucada, ferida, abusada por, inclusive, pessoas que se diziam líderes. Ou talvez é um líder autêntico que errou. Porque isso acontece também. Agora, diante desses encontros que você vai ter, o fato de um pastor, seja ele autêntico ou não, ter errado, não quer dizer que agora eu posso pegar a categoria de uma liderança espiritual e jogar tudo no mesmo bojo e dizer, não presta, não vale, não me submeto. Se você fizer isso, você tem todo o direito, mas você está totalmente equivocado em relação ao que a Bíblia manda dizer e manda fazer. A mesma Bíblia diz que a gente não pode ser servo de homens. Olha o que ela diz em relação ao ministério. Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então eu preciso tomar cuidado. Existem pastores ilegítimos? Existem. É a única expressão mais forte que eu ouso dizer. Porque quando eu passo disso, eu começo a correr um risco de estar ferindo um princípio espiritual e não ser abençoado por causa das minhas palavras. E vocês sabem que eu não sou um homem que usa teologia do medo para ensinar a igreja. Eu, pelo contrário, ensino vocês a serem livres em Cristo. Eu ensino vocês a amarem, porque se vocês não amarem, não adianta a obrigação, não adianta a imposição. E eu sou uma pessoa que pouco imponho, só quando existe necessidade no meu exercício de liderança, porque eu sei disso. Se você não fizer por amor, se você não estivesse aqui por amor para encontrar-se com Jesus, não valeria nenhum esforço meu. E se por alguma razão você até veio meio forçado, ou por causa da mulher ou do marido, Deus é tão misericordioso que te encontra aqui e diz assim: que bom que você veio. Você faz tanta falta aqui. Você é tão precioso para estar distante disso aqui que eu promovo nos domingos de manhã. Mas este centurião está dizendo para Jesus: por que a fé desse homem é diferenciada? Porque ele é uma fé reverente. Ele não trata as coisas de Deus de qualquer jeito. Não tratemos as coisas de Deus de qualquer jeito. Não trate as coisas de Deus, as pessoas de Deus, os ministros de Deus, de qualquer forma. Trate com cuidado, com reverência, com amor, com zelo. Você é uma expressão de Deus na terra, você é um crente. Você diz: mas eu fui ferido por alguém, muito ferido por alguém, e aí eu falo mesmo. Não faz isso. Perdoe. Perdoe. E entenda que podem haver, sim, pessoas que não são autênticas, líderes que não são autênticos. Isso não desqualifica aqueles que Deus levantou e que estão perseverando e permanecendo nos caminhos e na verdade de Deus. Terceiro lugar, uma fé autêntica. Ela não olha apenas para si. Por que esse homem é diferenciado? Porque ele está indo buscar ajuda. Ajuda para quem? Ajuda para um servo.
Sabe o que é essa palavra servo? Escravo. Esse cara mora numa casa e ele tem escravos dentro da casa. Ele tem soldados que são oficiais, fazem parte de um exército, que devem a ele sujeição, mas ele tem também escravos que são empregados e que não recebem nada por serem empregados. E o que eu fico pensando, o porquê que Jesus destaca esse homem, é porque ele não está indo buscar ajuda para um par dele. Porque a gente ajudar os nossos pares é fácil, a gente ajudar o nosso filho é fácil, a gente ajudar um familiar, um irmão, a gente ajudar alguém que gosta da gente, alguém que... É fácil, mas este homem, sabe, ele não está ajudando alguém famoso. Ele não está promovendo alguém famoso. Essa subida no stories que esse homem, que esse centurião faz, no stories dele, não é de um feed de alguém famoso para ele se destacar porque ele segue o famoso e subiu o feed no stories dele. Não! Essa subida no feed, no stories dele, desse feed, é de um homem que não tem expressão alguma, que não pode fazer nada por ele. E inclusive por ser escravo, ele poderia dizer assim: não presta mais? Não. Então fora. Se vira. Vou fazer o quê? Mendigue. Porque eu vou vou comprar um outro escravo, vou pôr no teu lugar. É isso que ele podia fazer e devia fazer. Não é um soldado que militava ao lado dele, que tivesse os mesmos ideais. Não, é um escravo. E inclusive é um escravo que não presta mais. Porque ele está dizendo assim: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando, digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, e digo ao meu servo, faça isto e ele faz. Mas o cara agora está o quê? Aleijado. Quando ele disser, faz isso, o cara vai fazer? Não. Então isso ensina para mim o quê? Que uma fé diferenciada é uma fé que não olha só para si. É uma fé que não descarta as pessoas quando elas já não estão mais correspondendo a mim como correspondiam outrora. Me faz insistir, me faz querer não desistir das pessoas. E eu digo para você, eu não quero desistir de vocês. Sejam vocês muito úteis à minha vida. Sejam vocês poucos, seja você alguém que passe aqui no domingo, senta aí e vai embora e não se envolva com nada. Eu estou aqui por vocês. Sabe? Eu estou aqui por vocês. Esse ano fez 5 anos que eu estou nesse país e eu vim aqui por causa de vocês. Eu vim aqui por causa da igreja de Jesus. Eu não vim aqui, respeito todos vocês que tiveram ideais e propósitos de vir, mudar de vida, de sonhar o sonho americano. Glória a Deus pela tua vida e o teu projeto. Mas esse não era o meu sonho. Eu vim aqui para cumprir um propósito de Deus e amar vocês e abençoar a vida de vocês e dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui, e é isso que esse homem está fazendo. Ele vai fazer alguma coisa por alguém que não está fazendo mais nada por ele. E ele não substitui o servo quando ele não produz mais. Mas ele vai ajudá-lo a levantar novamente. Uma fé diferenciada é aquela que está se comportando de uma forma que ela está sempre buscando ajudar alguém a se levantar de novo. Ele diz assim: o que é uma fé que se destaca diante de Deus? É uma fé que está procurando pessoas que estão caídas para levantá-las de novo. E dizer: o seu papel, a sua posição é de pé. Eu não vou te deixar caído no meio do caminho. Eu não vou te deixar prostrado na história. Você não vai ficar. Você vai para o céu comigo. Você vai viver as bênçãos que eu vivo. Você não vai. Isso é o que ensina a fé desse centurião, que é diferenciada assim. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte: ele é um senhor de escravos. Ele é uma autoridade. E uma autoridade, quando cai, tem um monte de gente para ajudar. Mas o escravo,
E aí o Senhor fala no meu coração que existem pequenos que só serão abençoados e tocados nessa vida por causa de alguém que tem uma fé autêntica, como a nossa, como a tua que Deus te deu. Existem pessoas que você vai se encontrar nessa vida, que passariam a vida e passariam pela vida em branco e dizendo assim: foi péssimo, mas por causa da tua fé serão levantados, serão abençoados, mudarão de vida por causa do teu exemplo, por causa do brilho de Cristo nos teus olhos. Elas vão viver algo diferente. E esse centurião mostra que a fé dele é diferente, porque ele está se importando com o menorzinho lá da casa, com aquele que não presta mais para nada. Ele está dizendo: eu vou buscar ajuda para você, fica aí, eu vou buscar ajuda. E ele vai em Cristo. E aí Jesus diz: a sua fé é diferenciada. E por último, uma fé autêntica é uma fé onde existe equilíbrio entre expressão e atitude. Porque esse homem está dizendo no começo, diz uma palavra só, expressão de fé. Quando ele fala assim: fala apenas uma palavra e o meu servo será curado. O que é isso? Expressão de fé. E aí Jesus olha e fala assim: cara, as pessoas que estão em volta falam: cara, que expressão fantástica de fé. Mas uma fé de expressão apenas é uma fé desequilibrada. O que é uma fé autêntica? Uma fé autêntica é uma fé equilibrada entre a expressão, o que eu expresso e o que eu faço. Uma fé só que obra, só que trabalha, só que faz e não expressa nada, é uma fé ingrata. Por quê? Porque eu vivo ela, eu tenho Jesus e tá certo. Eu tenho o meu Jesus, o outro lá que se vira, problema dele. Não, é uma fé ingrata, é uma fé que não está se preocupando com o outro. Agora, uma fé que eu vivo, eu me comporto com ela, faço as coisas por meio dela, mas por outro lado também expresso, é uma fé equilibrada. E aí Jesus disse para ele assim: então disse Jesus ao centurião: vá, porque como você creu, assim acontecerá. E a Bíblia diz: na mesma hora aquele homem foi curado. Porque é isso que acontece no equilíbrio da fé, expressão e atitude. Quando a expressão combina com a atitude, Deus opera. Você diz assim: quando é que Deus vai agir? Quando é que Deus vai fazer? Quando as tuas expressões de fé combinarem com as tuas ações de fé. Porque às vezes a gente faz a expressão, a gente canta e fala assim: e agora, Deus? Aí Deus diz assim: está faltando uma coisinha. Está faltando a atitude da fé. A expressão tá boa, tá legal, você decorou o hino do louvor, você deu um glória bem alto na igreja, mas está faltando a atitude da fé, porque a expressão é boa, mas a atitude é melhor ainda. A atitude traz equilíbrio, a atitude vai equalizar aí. A atitude que vai equiparar tudo. Então a atitude faz com que esse homem mantenha lá o servo dele em casa, vai buscar o socorro, vai emprestar a influência dele, vai emprestar todos os esforços dele para que esse homem seja abençoado. E aí quando ele faz isso, Jesus olha e diz assim: tem milagre para você, vai ser feito conforme a tua fé, porque a tua fé expressa, mas a tua fé age também. A tua fé expressa, mas a tua fé também sabe ter atitude. Será que é assim que a tua fé tem se comportado, que a nossa fé está se comportando? Será que a nossa fé age como ela expressa? Ou será que ela só age e não expressa? E a verdade é que Deus nos trouxe aqui hoje de manhã para dizer que quando a gente equaciona esses dois, as coisas caminham, as coisas vão. E eu profetizo sobre a sua vida hoje de manhã que uma fé sua, equilibrada, entre expressão e atitude, vai fazer você irromper os maiores milagres que você sonha e necessita para a tua vida. Quais são
os milagres que você precisa? Quais são as necessidades que você tem? Quais são as expectativas que você tem em Cristo? Eu quero dizer para você que elas se manifestarão a partir de uma palavra como esta que é ministrada hoje de manhã ao teu coração. Você quer? Está disposto? Você quer ser esse homem? Não precisa ser judeu. O que eu faço, pastor? Tenho que ser judeu? Não. Você precisa agir e se comportar como? Tenho que fazer parte da casa church? Não. Você pode fazer parte da igreja que você quiser, que esteja fundamentada na palavra de Deus, que tenha Deus como único alvo. Você pode fazer parte da igreja que você quiser, mas você precisa ter a sua vida em Cristo, a sua fé em Cristo. É para isso que o Senhor nos trouxe hoje de manhã, para dizer que o milagre dele está pronto na medida em que a tua fé também começa a caminhar como ele quer que ela caminhe. Amém? Oh, glória a Deus. Eu quero orar por você hoje.